E aí galera, aqui quem fala é o Buller Pedro. E bem, que o Omnitrix é um aparelho com uma quantidade vasta de amostras de DNA, com a série confirmando que tem mais de 1 milhão de amostras de DNA disponíveis no dispositivo, é algo que todo mundo já sabe. A gente não viu nem metade disso na série, mas pelo que a gente já viu, já dá pra ver que tem bastante coisa presente no Omnitrix. Porém, além de casos de armazenação de DNA, também existem casos de percas de DNA. Algumas amostras de DNA foram perdidas com o decorrer das séries e dos filmes da franquia de forma permanente, só sendo recuperadas posteriormente por algum outro meio externo. Então, pensando nisso, no vídeo de hoje eu falarei de todos os alienígenas que foram removidos ou perdidos do Omnitrix. E é claro que aqui eu, além de falar como que eles foram perdidos, eu também vou falar como que eles acabaram sendo recuperados, porque afinal são poucos os casos que os alienígenas verdadeiramente foram perdidos de forma permanente. A maioria foi recuperada posteriormente. Então, deixado isso claro, bora começar com o vídeo. Começando a nossa lista, o primeiro alienígena perdido do Omnitrix, para surpresa de bastante gente, não foi o fantasmático, mas sim o Gax, de preferência o do clássico. Para quem não sabe, o Duncan Roleal confirmou que o Gax existe sim no clássico. Ele disse isso pela primeira vez quando ele disse que todos os alienígenas do reboot existem no clássico. E quando perguntado a ele por que o Gax nunca foi usado em momento algum da franquia clássica, ele disse que o motivo disso era porque o DNA do Gax era o mesmo do Vilgax, o que inclusive bate com uma afirmação do Owen McDuffie, que diz que o DNA de um Chimera sui generis do Omnitrix não proveio da Miax. E de acordo com o Duncan também, ele disse que é por causa disso que o Vilgax conseguia se comunicar com o Ben no episódio A Última Aliança e no episódio Segredos, quando o Ben disse que teve pesadelos com o Vilgax dizendo que ia atrás dele. Mas ok, o que isso tem a ver com o Gax ter sido removido do Omnitrix? Acontece que, de acordo com o Duncan, ele foi perdido no episódio Segredos, pois acontece que a sobrecarga feita pelo martelo quimeriano no Omnitrix fez com que a nave também acabasse absorvendo o DNA do Gax. No processo, o Omnitrix perdeu de forma permanente o DNA Chimera sui generis. Se o Gax foi redesbloqueado ou não após isso é desconhecido. Afinal, em momento algum da franquia do Omnitrix ou Super Omnitrix tentou escanear o DNA do Vilgax, nem com o feixe amarelo, nem com o toque e nem com o scan de DNA que nem o Omnitrix de Omniverse. A teoria mais aceita pela fandom é que provavelmente o Ben Supremo no episódio Ben 10.000 Retorna redesbloqueou esse DNA. Afinal, quando ele fez aqueles códigos para redesbloquear os alienígenas, ele disse que redesbloqueou todos os alienígenas que já estiveram desbloqueados no Omnitrix e no Super Omnitrix, incluindo alguns novos. E já que o Super Omnitrix não tentou escanear o DNA do Vilgax em Supremacia Alienígena, que curiosamente só começou a aparecer depois desse episódio, é provável sim que o Super Omnitrix tenha redesbloqueado o DNA do Gax, o que no processo faria com que atualmente o Gax esteja disponível. Seguindo com a lista, agora sim a gente tem o fantasmático. Bom, todo mundo sabe que o DNA dos Scare é o DNA base do fantasmático, foi coletado pela Miax quando ela foi coletar o DNA de um Florauna e acabou acidentalmente pegando o DNA dos Scare junto, já que ele estava possuindo aquele Florauna. Bom, acontece que a consciência dos Scare estava até então adormecida no dispositivo. Isso até antes dos eventos do episódio caçado, o Ben usar o fantasmático para entrar em um filme de terror, o que fez com que no processo a consciência dos Scare acabasse despertando. E em todos os episódios a partir do episódio caçado, o fantasmático era sempre tomado pela consciência dos Scare, até o episódio Ataque do Fantasmático, onde ele acabou se comunicando através dos pesadelos do Ben para tentar forçá-lo a retirá-lo do Omnitrix. E depois de fazer algumas besteiras, fazer o Ben ver alucinações e até tomar o controle da transformação quando o Ben virou o fantasmático para lutar contra os psicolocos, os Scare finalmente saiu do Omnitrix. Só que a sua saída do Omnitrix fez com que no processo o dispositivo perdesse o DNA Ectonorita. Claro, posteriormente ele seria recuperado no episódio Tenha Medo do Escuro, do final da terceira temporada do clássico, onde após os Scare ser desintegrado pela luz do sol, o Omnitrix revelou que escaneou o DNA dos Scare através do toque, ou seja, ele readquiriu o DNA Ectonorita do vilão. Só que o Ben decidiu nunca mais se transformar nele por causa do medo que ele desenvolveu de toda a experiência que ele teve com os Scare.
Só que em algum ponto após os eventos do filme Ben 10 O Segredo do Omnitrix, o Azimuth acabou removendo os Scare da corrente Kodo, fazendo assim que o Omnitrix novamente perdesse o DNA Acto Norita. Mas, de novo, ele seria recuperado no episódio Cidade Fantasma, onde quando os Scare possuíam o corpo do Ben, o Omnitrix acabou o aprisionando de novo, fazendo com que o DNA Acto Norita retornasse. Depois desse episódio, o Super Omnitrix e o Omnitrix Omniverse fariam com que a transformação do Fantasmático não tenha absolutamente nada relacionado à consciência dos Scare. O Ben podia se transformar de boa sem se preocupar com os Scare tomar a transformação. Provavelmente isso se deve porque em algum ponto entre o Força Alienígena e o Omniverse, o Ben teve um confronto off-screen com os Scare, na qual fez com que ele fosse destruído e os seus restos fossem mandados para o Leisure Domain. Saindo do clássico, agora a gente vai para a Força Alienígena, com os primeiros alienígenas sendo o Gosmo, o Macaco-Aranha, o Cromático e o Gigante, todos ao mesmo tempo. No episódio A Vingança de Vilgax Parte 1, o Vilgax veio à Terra querendo vingança contra o Ben, usando o desafio dos heróis mais poderosos do planeta para enfrentar o Ben de mano a mano, e se ele vencesse, além de ter que pegar a arma dele, que no caso é o Omnitrix, ele também teria controle sobre a Terra. O Ben, para tentar ficar mais poderoso para lutar contra o Vilgax, convenceu o Kevin de hackear o Omnitrix e assim ele ter acesso ao controle mestre. Só que isso acabou dando errado e no processo o Omnitrix quebrou, o que não só transformou o Kevin no monstro e fez com que todas as falhas da pré-recalibração voltassem para esse modelo atual, os alienígenas acabaram sendo removidos, no caso o Gosmo, o Macaco-Aranha, o Cromático e o Gigante, e todos eles estavam agindo de forma irracional. Só que é claro, na parte 2, o Ben recuperou todos eles, usando o modo de absorção de DNA. Ainda no episódio A Vingança de Vilgax Parte 2, o alienígena que foi perdido de novo é o Cromático. Ironicamente, ele foi perdido 2 vezes nos mesmos episódios. Enfim, o Ben ele foi enfrentar o Vilgax, só que já que ele não tinha experiência com esses alienígenas atuais, ele acabou levando a pior. Então, como confronto final, ele usou o Cromático, na qual não deu certo e o Vilgax, por fim, matou o Ben, transformado naquele alienígena. Só que acontece que o Omnitrix acabou ressuscitando o Ben através do Diamante, na qual foi desbloqueado através do Cromático, fazendo assim que ele virasse o Diamante cromatizado. Porém, devido a isso, o Cromático acabou sendo perdido, já que agora ele e o Diamante eram apenas um só. Então toda vez que o Ben tentasse virar o Cromático, ele acabaria virando o Diamante, como mostrado no episódio O Segredo do Cromático. Só que claro, o Cromático viria a ser desbloqueado novamente, como mostrado em Supremacia Alienígena, para surpresa até mesmo do Ben. Como o Cromático foi redesbloqueado é desconhecido, afinal o Diamante cromatizado nunca foi desfeito. As duas teorias mais plausíveis é que, ou quando o Sutilite foi libertado do Omnitrix, o Omnitrix acabou fazendo com que o Cromático voltasse ao normal, mesmo com o Diamante cromatizado ainda existindo, ou o Super Omnitrix acabou tendo o DNA Crystal Sapien deixado separado do DNA Petrosapien, mesmo ainda existindo o Diamante cromatizado, porque era algo criado pelo Omnitrix recalibrado. Indo para a Supremacia Alienígena, nós temos os únicos alienígenas removidos nessa série, o Gigante, o Fogo Fato e o Fogo Fato Supremo. Bom, no episódio Ben 10.000 retorna, Ben, Gwen, Kevin, Paradoxo e o Ben 10.000 daquela época acabaram se reunindo para destruir as mãos da Armagedon. Então eles pegaram o item, levaram até um deserto, para lá o Ben transformaram no Gigante e o Ben Supremo, usando os poderes do Contratempo, destruísse um artefato. Porém, Ion, hackeando os dois Omnitrix, ou melhor, os dois Super Omnitrixes, acabou conseguindo com sucesso sair das mãos do Armagedon para entrar na linha do Tempo Prime. E assim que ele chegou, ele desintegrou o Gigante, ao envelhecer ele até virar pó, fazendo assim que o Super Omnitrix perdesse a amostra de DNA do alienígena. E o Ion posteriormente faria o mesmo com o Fogo Fato e o Fogo Fato Supremo. Depois que o Ion foi derrotado, graças à destruição das mãos do Armagedon, o Ben Supremo acabou redesbloqueando não só o Gigante, o Fogo Fato Supremo, como também todos os alienígenas que o Ben já teve desbloqueado no Omnitrix e no Super Omnitrix, incluindo alguns alienígenas novos. Indo para o Omniverse, os dois únicos alienígenas perdidos na série foram removidos apenas nos flashbacks, o primeiro deles sendo o Feedback. O
O feedback foi nos apresentado nos flashbacks de 11 anos da série como sendo o alienígena favorito do Ben, que ele sempre usava independente da ocasião. Isso era prejudicial, porque se o Ben ficasse dependente de apenas uma transformação, isso poderia o prejudicá-lo se ele tentasse virar em outras, o que chamou a atenção do Azimuth. Porém, o Ben se nega a parar de usar o feedback, mas o malware logo aparece e acaba atacando a Lata Velha. O Ben usa o feedback para enfrentar o malware, como vemos no flashback do episódio Confronto Parte 1, e isso acaba resultando no feedback sendo removido do Omnitrix, pois o malware acabou hackeando o Omnitrix e removendo o alien à força, e o desintegrando em seguida. Isso acabou deixando o Ben extremamente magoado, e como meio de proteção, o Omnitrix nunca mais aceitaria o DNA condutoide. O porquê disso já depende da opinião dos diretores. A opinião mais popular entre eles é que foi o próprio Azimuth que programou que qualquer modelo de Omnitrix não aceitasse novamente o DNA condutoide pelo bem do Ben. Mas independente do motivo, o ponto é que o Omnitrix nunca mais teria o DNA condutoide. Isso até a segunda parte do episódio Confronto nos dias atuais, onde após ser absorvido pelo malware, o Ben dentro dele acabou tendo uma conversa com uma sua versão de 11 anos. E lá, ele percebeu que a perca do feedback não era algo demais, e se culpar por aquilo só seria um favor que ele estaria fazendo não só para o malware, mas para todos que o odiavam. Então ele enfim superou a perda e então recuperou o DNA condutoide com sucesso. Agora o último alienígena removido em todo o clássico foi o Contratempo. No episódio Bem de Novo, o Ion acabou trocando a mente do Ben de 11 e 16 anos ao tocar em seus Omnitrixes, além de ter roubado o crononavegador do Professor Paradox. Isso gerou em umas inúmeras bagunças temporais que acabaram rasgando o tecido do tempo. E para acabar com isso, o Ben precisaria virar o Contratempo, ambos os Bens. Só que acontece que o Ben de 11 anos, ele não tinha o Contratempo desbloqueado. Então o Paradox dá a ideia dos dois Bens virarem o Contratempo ao mesmo tempo, que assim o Omnitrix Omniverse se sincronizaria com o Omnitrix protótipo, fazendo assim que o Ben de 11 anos vire o Contratempo, o que de fato ocorre e os dois Bens conseguem com sucesso derrotar o Ion. Porém, com a derrota do vilão, os eventos daquele episódio seriam praticamente apagados da existência, como se nada daquilo tivesse acontecido. Então, isso significaria que o DNA do Contratempo foi bloqueado novamente. Bom, o Derek J. White ele particularmente gosta de acreditar que o Contratempo ainda estava desbloqueado no Omnitrix do Ben de 11 anos. Porém, o Matt Jorgenberg discorda disso, e devido a essa opinião do Matt Jorgenberg, canonicamente o Contratempo de 11 anos foi bloqueado, o que é apoiado inclusive na mutação dos flashbacks de 11 anos do Kevin, na qual não possui nenhum traço do Contratempo, e o próprio Derek afirma que a opinião do Matt Jorgenberg aparentemente é a canon. Isso é ainda mais apoiado nos concept arts do Kevin mutante de 11 anos, na qual tinha partes do Contratempo, mas no visual final não tem nada do Contratempo, o que prova que ele foi bloqueado. No Contratempo viria aparentemente a ser desbloqueado em Supremacia Alienígena pelo Ben 10.000, quando ele fez os códigos para redesbloquear todos os alienígenas que já estiveram desbloqueados no Omnitrix. Porém, é questionável se o Contratempo foi desbloqueado dessa maneira ou se ele foi um dos novos alienígenas adicionados pelo Ben 10.000. Afinal, o Contratempo ter sido bloqueado foi algo porque os eventos desse episódio foram apagados da linha do tempo. Nada daquilo aconteceu. Não foi como se o Omnitrix bloqueasse por uma trava de segurança ou coisa parecida. Não, foi porque a linha do tempo apagou os eventos daquele episódio. Então é impossível ele ter sido redesbloqueado pelo Ben 10.000 como um dos alienígenas que já estiveram desbloqueados no dispositivo, porque o seu desbloqueamento foi apagado da existência. Então, o lógico a se pensar seria que ele na verdade foi um dos novos alienígenas adicionados pelo Ben 10.000 e não um dos que já estiveram desbloqueados. Saindo da linha do tempo do clássico e indo para a linha do tempo do reboot, não ironicamente, nosso primeiro alienígena perdido do reboot também foi o Gax, assim como no clássico. Bom, o Gax ele foi adicionado ao Omnitrix pelo Vilgax, que usou seu conhecimento do dispositivo para desbloquear sua amostra de DNA presa dentro do aparelho.
E com o decorrer do especial, o Ben usou essa transformação com frequência, mas ele logo se encontrou com Vilgax, que depois de enganar o Ben por um breve momento, tentando convencer que dava para controlar aquela transformação, o Vilgax finalmente fez o que ele estava lá para fazer, absorver o Gax, se tornando assim completo novamente. De acordo com o Duncan Royal, isso que o Vilgax fez com que no processo o DNA do Gax fosse destruído, mas ele logo viria a ser reparado após a recalibração do dispositivo, pois o Glitch acabou usando o DNA do Choque Rochoso para reparar o do Gax. Mas após isso, ele seria removido de forma permanente do dispositivo. Só que essa afirmação do Duncan Royal sobre o DNA do Gax ter sido removido de forma permanente é questionável, já que no episódio Animal Force, durante a transformação do Dr. Animal no Rat, a gente pode ver os tentáculos do Gax, o que confirma que o Gax ainda está no Omnitrix, mas ele está bloqueado. Portanto, o que a gente conclui é que o DNA do Gax foi destruído, depois reparado pelo Glitch, e por fim bloqueado, já que ele era basicamente um invasor da lista de reprodução ativa. O Omnitrix naquela época não aceitava 11 alienígenas, então ele foi bloqueado e os 10 seguiram normais como sempre foram. Ainda em Homem Engano, outro alienígena que foi perdido foi o Ultra T. No final do especial, o Ben usou o alienígena para desativar a nave do Vilgax, fazendo assim com que ela caia no magma, e posteriormente para recalibrar o dispositivo, e fazendo assim com que no processo o controle mestre fosse desbloqueado temporariamente para o Ben, fazendo assim com que ele derrotasse o Vilgax com sucesso. No entanto, devido ao fato dessa recalibração ter sido algo forçado pelo Ultra T, o dispositivo bugou, fazendo com que em seu interior rajadas de energia sejam soltadas e no processo destruíssem o DNA do Ultra T. Então, para sobreviver, o DNA mecamorfo galvânico teve que se fundir com o do usuário, criando assim o Glitch. E devido a isso tudo, o Omnitrix perdeu o DNA mecamorfo galvânico de forma permanente. Não exatamente na verdade, porque o Duncan Royal confirmou que o Ultra T pode retornar. A única coisa necessária é que o Ben escaneie o DNA de um outro mecamorfo galvânico, ou talvez do próprio Glitch. O único problema disso é que o Ben não sabe como usar a função de escaneamento de DNA. E para fechar a lista de todos os alienígenas removidos e bloqueados, a gente tem o enxurrado, o massa cinzento, o pó selvagem e o insectoide. Todos eles foram removidos devido às recalibrações do Omnitrix na terceira e na quarta temporada, sendo substituídos pelo Tapinha, Rat, Enormossauro e a Raia Jato, porque o Omnitrix do reboot ele sofria de um limitador que só fazia o usuário poder ter acesso a apenas 10 alienígenas, e toda vez que o dispositivo recalibrava, uma ou 3 no caso, amostras de DNA eram bloqueadas e substituídas por novas. Eles ainda estavam no Omnitrix, mas eles estavam bloqueados. Isso acabou sendo jogado no lixo posteriormente em Ben 2010, pois o Ben desbloqueou o Surto, seu primeiro e oficial 11º alienígena, e o Omnitrix ficou de boa, ao invés de bugar e fazer o Ben trocar de alien para alien, que nem acontecia em Homem Engano. E o Duncan Royal confirmou que o Surto ainda está no dispositivo, o que significa que o Ben atualmente pode ter mais de 10 alienígenas. E em Ben Gen 10, depois que o Rex infectou o Omnitrix com nanites, ele acabou transformando todos os humanos por perto em alienígenas. Em alguns deles, inclusive, eram justamente o insectoide, o enxurrado, o pó selvagem e o massa cinzenta. E no final do especial, a gente vê os pods de DNA do cipó selvagem e do massa cinzenta na lista de reprodução ativa do Omnitrix quando o Rex removeu os nanites do dispositivo, o que pode nos confirmar que o Rex redesbloqueou esses alienígenas. Só que é uma pena que o Ultra T e o Gax não vai acontecer, porque o Gax foi desbloqueado e não foi afetado pelos nanites, e o Ultra T foi destruído. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. Valeus e fui!